Vamos ver a segunda parte do sistema endócrino e eu vou falar de forma específica sobre as glândulas e seus hormônios. A primeira delas é a hipófise. A glândula hipófise ela pode ser dividida em duas porções. Uma porção anterior, chamada de adenohipófise, e essa adenohipófise ela produz 6 hormônios. O hormônio chamado hormônio do crescimento, o conhecido GH, a prolactina, conhecida como PRL, o TSH, o hormônio tireoestimulante, que estimula a tireoide, o TSH, o hormônio chamado ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, adreno de adrenal, vai lá para a glândula suprarrenal, córtico que vai no córtex dela, vai estimular o córtex da glândula suprarrenal. O hormônio chamado hormônio luteinizante é o LH, e o hormônio chamado hormônio folículo estimulante, que é o FSH. LH e FSH estimulam gônadas, testículo no homem ou ovário na mulher. Já a parte posterior da hipófise é chamada de neurohipófise. A neurohipófise, ela secreta o hormônio chamado de ocitocina e o hormônio chamado de ADH, conhecido como hormônio antidiurético. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho nesses hormônios, de forma mais específica, não tão aprofundado também. O GH é um hormônio de ação sistêmica. O GH, ele age no tecido ósseo, promovendo o crescimento do osso. Ele age no tecido adiposo, quebrando a gordura estocada. Ele age no tecido muscular, melhorando a capacidade do músculo em captar proteínas e aumentando a massa muscular. É um hormônio de reparação e proliferação tecidual. A prolactina é um hormônio que atua na glândula mamária e promove a produção do leite. Temos um hormônio para produzir o leite. A adenohipófise produz o TSH, o hormônio tireoestimulante, que estimula a glândula tireoide que está no pescoço. A glândula tireoide fica próxima da laringe e da traqueia, bem palpável, subcutânea, e essa tireoide estimulada, ela libera 2 hormônios à base de iodo. Um hormônio que tem 3 iodos, chamado de T3, e um hormônio que tem 4 iodos, que é o T4. E esses hormônios atuam em processos metabólicos, acelerando o metabolismo, acelerando a frequência cardíaca, aumentando a pressão arterial, aumentando a glicemia, deixando o sangue com mais quantidade de glicose. E o aumento desses hormônios causa o hipertireoidismo, a pessoa fica agitada, perde peso, pressão eleva. Já a diminuição desses hormônios causa o hipotireoidismo, a pessoa fica sonolenta, aumenta o peso, tem fadiga, vontade de ficar o tempo inteiro parada, mais sedentária, inerte. Um outro hormônio da adenohipófise é o hormônio chamado de ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Por que adreno? Porque ele vai para essa glândula
que chama glândula adrenal ou suprarrenal. Córtico porque ele age no córtex dessa glândula. E o córtex dessa glândula tem 3 camadas. Uma camada externa, chamada de camada glomerulosa, que secreta um hormônio conhecido como aldosterona, e a aldosterona aumenta a pressão arterial, porque essa aldosterona age lá nos rins, e os rins, na presença de aldosterona, eles retêm água e sódio, e a retenção de água e sódio promove o aumento da pressão arterial. Essa glândula suprarrenal tem uma camada intermediária, que é a maior, chamada de fasciculada, que produz cortisol. Cortisol é um anti-inflamatório potente do corpo. O cortisol, ele aumenta a glicemia e nos dá energia. Ele é secretado em grande quantidade pela manhã. E a outra camada é a camada reticulada. E essa camada reticulada, ela produz andrógenos, que são hormônios masculinos. A nossa adenopófise ainda produz o LH e o FSH, o luteinizante e o folículo estimulante, que ambos agem em testículo e ovário, para regular a produção na mulher de estrógeno e progesterona e no homem a testosterona, assim como os gametas, o espermatozoide e o ovócito. Os outros hormônios da hipófise, da neurohipófise, a ocitocina, promove a contração do músculo liso do útero para o parto, e ela também estimula as células mioepiteliais da mama, na mama, para promover a ejeção do leite. Vejam, tem a prolactina que produz o leite e tem a ocitocina que ejeta o leite. O outro hormônio da neurohipófise era o ADH, o antidiurético, hormônio antidiurético. O que ele faz? Ele age no rim, e o rim ele deixa de reter água, de eliminar a água, ele é antidiurético. Quer dizer que o rim reabsorve água. Essa água volta para o sangue. Significa que eu não vou perder líquido, e isso aumenta a pressão arterial. As glândulas que não têm controle da hipófise, como o pâncreas apresenta células alfa, e essas células alfa do pâncreas produzem glucagon, e o glucagon é um hormônio que aumenta a glicemia, liberado quando eu estou em jejum. Quando estou em jejum, preciso aumentar a minha glicemia. E uma outra célula é a célula beta do pâncreas, que produz insulina. E a insulina, ela promove a diminuição da glicemia. E eu libero insulina pós-alimentação, que é chamado pós-prandial. Se eu não tenho essa insulina, eu não consigo diminuir a glicemia, eu fico hiperglicêmico, que é o que acontece no paciente com diabetes. E nossa última glândula, na verdade são 4 pequenas glândulas que ficam atrás da tireoide, chamadas de glândulas paratireoides. E essas glândulas paratireoides, elas produzem o parato hormônio, e o parato hormônio, que nós chamamos de PTH, ele aumenta a calcemia. Calcemia é a quantidade de cálcio no sangue. E o cálcio é importante para a sinapse acontecer, para a contração cardíaca, do músculo esquelético, da coagulação do sangue. E eu não posso ficar com níveis baixos de cálcio. Para que isso não aconteça, as paratireoides liberam esse PTH.